pessoal, mais uma entrevista do Crono e você, super divertida. Essa vai ser muito especial, porque todo mundo é do Crono, tá? Aqui a gente está hoje com a Wagner e a Carol. E nós vamos falar porque, sim, esses caras são feras, tá? Na edição de vídeo e na produção de vídeo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e, principalmente, nós vamos fazer uma coisa muito divertida, porque quando eles falam, tem uma hora que a gente olha e fala assim, mas o que será que quer dizer isso, né? Então, hoje a gente vai dar total liberdade para eles falarem sobre a edição com o jeito deles falarem mesmo. E aí eu vou poder fazer o papel de vocês que estão me assistindo, perguntar o que é isso, tá? Então, vai ser muito divertida essa entrevista. Eu queria que os dois se apresentassem para o público, tá? E bora começar a conversar, gente. Wagner, começa você, apesar da gente falar primeiro as garotas. Bom, nesse caso a gente vai fazer o inverso. Tá bom. Bom, eu sou o Wagner, eu comecei com audiovisual há muito tempo, gosto de tecnologia desde, nem lembro quando, 12, 11 anos, não sei, quando não chamava nem esse termo tecnologia, a gente chamava de microinformática, né? Os computadores. E trabalhei com o Cosmo no Banco do Brasil, muitos anos, aqui em São Paulo. Tive uma carreira como bancário praticamente todo o tempo, faltou tempo, porque durante um período eu sempre estive ligado ao audiovisual no banco, fazendo apresentações, apresentação de eventos, mestre de cerimônia. E aí, nos últimos anos da minha carreira no banco, eu trabalhei em Brasília numa equipe de comunicação de uma diretoria. E lá pude aprimorar mais, né, meus conhecimentos de audiovisual, aprender muita coisa, ter contato com produtora, com agência de propaganda, e isso trouxe muito conhecimento porque eu faço hoje, né? Hoje eu trabalho em parceria com o Crono, tenho feito as gravações de alguns vídeos, edições, animações gráficas, outra paixão que eu tenho, que é a animação em 3D, modelagem. E é isso. E a gente vai falar sobre o que a gente mais gosta, gadgets, né? Dispositivos, tecnologia, curiosidades, essas coisas assim que a gente, quando começa a falar, e Carol, a gente não para. Quando começa a falar desses dispositivos que a gente tem e do que a gente gostaria de ter também, né? Gente, a Carol, todo mundo já conhece quem assiste o Crono, porque na realidade é sócia do Crono, é a fundadora na realidade do Crono, tá? E aí agora ela vai contar um pouco desse lado dela, que é um lado que é uma paixão da Carol. Fala aí, Carol. Então, eu sou a Carol, para quem não me conhece, né? E eu sou profissional de imagem, Cosmo, de imagem, não de vídeo, audiovisual. Eu sou apaixonada por audiovisual, tá? E eu arranho um pouco em audiovisual, mas eu sou profissional de imagem mesmo. Então, ou seja, edição de imagem, gosto muito de desenho. De vez em quando eu também vou por essa área, né, Cosmo? De vez em quando. Mas o que eu gosto mesmo é edição de imagem. Áudio também é uma das minhas paixões, mas profissionalmente acho que eu não iria para essa área. Mas a edição de vídeo eu comecei não digo muito tempo, não tanto, nem de longe tanto quanto imagem, né? Porque imagem eu comecei lá atrás com o nascimento da Adobe, né, Wagner? Isso tem muito tempo. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Mas eu comecei mais por necessidade a questão do vídeo, porque o pessoal confunde um pouco quando a gente fala, eu edito imagem. Aí o pessoal vira para a gente e fala assim, então você edita um vídeo para mim? A gente fala, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você pode mexer, então você tira foto. Então, mas eu também não faço isso, então é muito esquisito. Porque, assim, a impressão é que a gente faz tudo isso, e não, são áreas completamente diferentes uma das outras, né? Então, é bem por aí. Então, vou começar por aí. É muito comum, a gente fez um trabalho há pouco tempo, e a gente percebeu exatamente uma distância entre o que o cliente pede e o que a gente faz, tá? Por quê? Porque o cliente, para mim, por exemplo, que sou um leigo, crava para mim, eu não me preocupo com luz, eu não me preocupo com o local onde vai estar, eu não sei quais os equipamentos que estão disponíveis no local, tá? Então eu queria falar com o primeiro, vamos lá, vocês dois juntos talvez, ou separadamente,
Se uma pessoa está demandando um trabalho de imagem para Carol e de vídeo pro vídeo áudio para o Wagner, tá? O que ele não pode deixar de pedir ou deixar claro como cliente. Por quê? Porque vocês precisam dessa informação e muitas vezes ela não vem. E mesmo quando você pergunta, a pessoa não sabe explicar. Então, se vocês puderem dar umas dicas, eu acho que vai ser fantástico para todo mundo que está nos assistindo. Vai lá, vamos começar Carol. pelo vídeo do Wagner e depois Tá. pelo áudio da Carol. Então, Tá. Vai lá, vai. Bom, ok. Olha, preocupação que a gente tem com gravação em vídeo, né? Primeiro é luz, né? Acho que luz e áudio, acho que estão ali, andam juntos ali, acho que em 50% cada um. Porque se você tem uma boa luz, você consegue ter uma imagem fantástica. Você tem depois na pós-produção, você consegue ter uma variação maior de cores, de efeitos, até de estilos visuais mesmo, né? Tem alguns estilos mesmo de edição de vídeo, de color grade, que você consegue melhor, né? Produzir mais opções se você tiver uma boa luz, uma boa captação. A câmera, hoje ela compensa muito, as câmeras compensam muito a falta de luz, mas se você tiver uma luz, né, adequada, um ambiente adequado, é muito menos trabalho para quem vai fazer edição depois. Outra questão também sobre o áudio, né, e já falando especificamente, é que a gente precisa gravar num ambiente com microfone. Não tem como, né, a gente gravar só sem microfone. Mesmo com a evolução que tem tido os celulares, você precisa de um microfone para ter um áudio com boa qualidade, né? Claro, quando você sobe com a rede social, YouTube, você perde um pouco, tanto na qualidade do vídeo de resolução, também na qualidade do áudio, mas com a evolução dessas plataformas, você consegue subir vídeos em 4K no YouTube. Muita gente assiste pela televisão e ela vai ter, né? Se você não tiver uma boa gravação de imagem e de áudio, ela vai ter uma experiência ruim, numa tela maior, né? A questão do áudio, a gente tem que trabalhar também num ambiente que não reverbere muito. Eu mesmo estou aqui num quarto que provavelmente vai estar reverberando um pouco, né? Ele não tem um tratamento de estúdio. Mas a gente tenta compensar isso de algumas maneiras quando está com o cliente. Por exemplo, a questão da luz mesmo, às vezes é melhor a gente gravar num ambiente aberto, né, do que numa sala fechada, porque na sala a gente vai ter que ter uma luz adequada e a luz, normalmente, dos ambientes, né, não é adequada, essa lâmpada não é adequada, e a luz do sol é muito melhor, mas aí você vai precisar também, de repente, um rebatedor, ou mesmo trabalhar um pouco mais na sombra, porque senão, ou mesmo na câmera você vai ter que usar um filtro ND. Então tem uma série de variáveis aí, mas a luz do sol é mais fácil de você controlar em determinado momento, eu acho, né? Em determinado momento. Você gravar num ambiente fechado, às vezes, eu mesmo estou aqui com a luz que eu tenho no monitor, a luz da minha janela, mas a minha luz do quarto está apagada, porque eu só acender e fico com a tragédia. Enfim, e é isso. Aí o áudio a gente, né, eu levo sempre microfones sobressalentes, eu sempre falo, levo um backup, então eu gravo o áudio na câmera, eu tenho um microfone sem fio que ele também grava no próprio equipamento, e também levo muitas vezes um gravador de campo, pequeno gravador de campo, para poder também captar o áudio. Isso que a gente precisa captar não só o áudio do cliente, né, do que ele está falando, daquele momento, mas também gravar o ambiente, né? Então, às vezes eu levo o microfone de ambiente também, porque você acaba produzindo um material audiovisual muito mais rico, né? Então, são esses cuidados que a gente tem que ter, né? O cliente às vezes fala, não, aqui em casa é tranquilo, no meu escritório é tranquilo, o ambiente lá é fácil, você vai ver. Aí você tem escada, você não consegue, o ambiente você não consegue colocar um tripé, a distância que você tem, por mais que você tenha um conjunto de lentes, mas a distância que você está de quem vai ser gravado ou é muito curto ou é muito distante, e às vezes mesmo microfone sem fio, as pessoas esquecem de ligar. A gente teve caso de algumas gravações, por exemplo, que as pessoas não falavam no microfone, não ligaram o microfone, e a gente depois tem que se virar na edição, né? Então é terrível, você acaba levando o dobro, o triplo do tempo que você levaria para poder fazer uma edição que com certeza tivesse tido mais preparo. Mas é claro, a gente erra também, né? A gente precisa fazer um briefing com o cliente, uma visita técnica, conhecer o ambiente. Isso ajuda muito, né? E conhecer o ambiente antes que você vai gravar. É isso. Ter um bom equipamento, conhecer as técnicas de gravação, trabalhar um pouco a luz, saber trabalhar a luz, o áudio, mesmo na pós-produção também, mas conhecer um pouquinho para você poder fazer
uma equalização, mesmo uma mixagem, né, que dê mais riqueza para o conteúdo que você está produzindo, é basicamente isso, né? Então, não é muita coisa não, mas são coisas importantes, né? Pequenas coisas, mas são importantes. Então, antes de eu passar para a Carol falar na imagem, eu vou falar uma coisa aqui. Então, a gente aprendeu até juntos agora com uma gravação. Nunca deixe o cliente tem que entender que se ele pedir uma gravação, não abandone o microfone dado, porque senão o Exatamente. áudio não vai funcionar. Não permita que as pessoas, assim, se você conhece algumas pessoas que costumam levantar muito durante uma apresentação, coloque-as no lugar distante da câmera. Então, o que acontece? Às vezes, a gente precisa muito da ajuda do cliente, porque ele sabe isso, porque a pessoa que vai filmar não sabe. Então, ele pode tirar, desviar, se ele mesmo já tomar alguns cuidados, assim, avisar todo mundo que vai participar da gravação que os microfones são necessários, falar para ninguém apagar a luz de uma hora para outra porque achou que vai enxergar melhor a apresentação que está lá na frente, sem comunicar nada, tá? Então, às vezes, a gente quer facilitar o momento, mas aquele momento está sendo gravado. Então, a gente tem que. E isso falta o quê? Comunicação. Então, é legal, porque se um grupo que está fazendo a comunicação, a gente tem que avisar todo mundo do grupo, porque às vezes um interfere no grupo todo, tá? Agora, quando eu for falar agora com a Carol de imagem, a gente tem uma riqueza quando fala imagem, porque é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque além da edição de imagem, existem imagens hoje profissionais que são importantes, que são, por exemplo, os logotipos, tá? Mas assim, eu vou focar mais na edição de imagem e no equipamento que vocês têm que usar e as dicas que o seu cliente precisa tomar cuidado para te dar uma imagem que você possa usar, né, Carol? Porque senão eu já vi Carol, por exemplo, compondo metade do corpo do cliente, porque na realidade ele cortou metade do corpo, mas ele quer o corpo inteiro aparecendo numa foto, tá? Conta pra gente como é essa experiência hoje em dia, Carol. Então, hoje ficou bem mais fácil isso, tá? Porque o que que acontece? Quando alguém chega e pede uma imagem, é muito simples, parece que para a pessoa chegar e falar assim, olha, eu preciso vou citar o nosso exemplo mesmo, tá, Cosa? Não vou dizer quem, mas eu vou citar o exemplo que é, eu preciso colocar a minha imagem num site. Ok, legal, isso é lindo, maravilhoso. E aí a pessoa manda uma imagem ou na horizontal ou na vertical, se é no caso na vertical, e você tem um layout no site completamente na horizontal, assim, tá? De 1920 por, sei lá, 500 pixels, ou seja, traduzindo, tá? Ele é exatamente assim, ele é um retângulo comprido e você recebe uma imagem na vertical, com os braços cortados. Que eu faço com isso? Agora a gente tem a IA, que você puxa e aí ela faz os braços para você. Isso assim, na primeira tentativa, com sorte, geralmente ela gera 3 imagens para você, e ainda com mais sorte ainda, pela 10ª vez você tem uma imagem decente. E aí você precisa acertar a questão de luz e sombra também, porque isso ela não vai fazer por você. É você que vai precisar tratar essa imagem. Então, não é num passe de mágica, como a gente fala, a IA fez. Não, não é exatamente assim, tá? A gente vai trabalhar essa imagem gerada. Fora que é um problema que eu tenho muito sério, tá? Que isso é bem engraçado, para a gente falar para a pessoa assim, ó, me manda uma imagem em alta resolução. A pessoa te manda uma imagem de 200 pixels. Isso equivale a, por exemplo, eu peço para a pessoa me mandar um quadro de parede e ela me manda uma imagem 3x4, isso aqui. Então, trabalhar com isso mesmo a gente tendo IA, é humanamente impossível. Então, eu tenho que pedir uma outra imagem. E um outro problema: tratar imagem não é a mesma coisa que fotografia. Construir um layout é uma composição de uma fotografia com elementos visuais que eu vou precisar, sei lá, vou colocar esse layout para uma imagem do Instagram, um panfleto que eu vou construir,
um cabeçalho de um site, enfim, você tem N composições, né? Só que a imagem, uma fotografia que eu preciso para colocar nisso, de preferência, precisa ser uma imagem profissional, tirada de preferência por um fotógrafo profissional. E aí vai uma dica, gente. Se não dá para contratar um fotógrafo profissional, vai tirar com a própria câmera. Manda a imagem sem filtro, pelo amor de Deus. Porque com o filtro, né, Wagner? Eu acho que com vídeo você também sente esse mesmo problema, né? Com filtro é muito pior, porque a gente já a imagem, a câmera em si, todas elas já têm o próprio filtro nativo dela. Se você acrescenta um filtro em cima disso, é quase impossível você voltar à imagem original. Então, você perde aquela, como é que eu posso dizer? Aquela cor original, cor entre aspas, tá, gente? Uhum. Aquela cor original da sua fotografia. Quando a gente vê um pôr de sol, que a gente olhando, tá? Um pôr de sol, você olha e fala assim, nossa, olha que maravilha. Você vai e bate uma foto. Você chega em casa, você trata aquela foto. Se você pensar bem, puxa lá no teu cérebro, lá longe, aquele pôr de sol que você viu, dificilmente é aquele pôr de sol maravilhoso que você viu tratado pela tua foto no teu celular. Você criou ali em cima. Então, assim, todo mundo cria, todo mundo é artista. E ótimo, isso é excelente. Mas, assim, é excelente não para você entregar para um profissional que vai precisar trabalhar aquilo para um layout. Tá? Então, para um layout, entregue o mais cru possível. Não tem problema que tem essa plantinha aqui que eu não gosto, eu queria tirar. Isso é problema do profissional, dá na mão do profissional que ele vai tirar isso. É só você falar, olha, eu adorei essa imagem, mas eu não gostei dessa plantinha aqui. A gente resolve esse problema. Tá vendo, gente? Quando vocês forem mandar uma foto para um profissional, não corta para tirar o poste que está no canto, tá? Deixa eles tirarem o poste. É isso aí. Wagner, a gente tem conversado bastante sobre as edições, e aí quando você fala com a Carol, eu fico olhando, e aí aquilo que você falou que seria o objeto que a gente ia falar hoje. Acho que alguns equipamentos, algumas coisas interessantes que o público podia gostar de ouvir. Conta um pouco para a gente tem pouco tempo, mas a gente vai fazer uma outra dessa para continuação daqui. Mas conta um pouco para o povo exatamente um pouco essas novidades, as coisas que estão acontecendo e que são legais para o pessoal saber. Bom, acho que a maior novidade que tem no mercado audiovisual, questão de equipamento, é o tipo de gravação que alguns celulares têm feito, né, que a gente chama de gravação em log. É uma gravação mais flat de cor, onde na pós-produção você tem possibilidade de construir variações, né, de estilo muito maiores e até acertar mesmo a imagem. Então, por exemplo, se eu gravo, como eu gravo, por exemplo, todas as imagens em log, tem uma câmera Sony, é o S-Log, tem outras variações, questão mais técnica, mas só para deixar mais simples. A gravação ela fica desaturada, né? Com menos cores, ela fica mais acinzentada. Então, quando o cliente até vê na tela da câmera, ele nem entende, nossa, mas está faltando cor, está tão apagado, né? E, na verdade, aquilo ali é para você ter uma variação depois, né? De tanto de cor como também de luz. Então, por exemplo, quando eu gravo em log, eu consigo pegar áreas de sombreamento, né? Variações do cinza, do sombreamento, muito mais áreas assim, então tem muito mais nitidez numa imagem do que se eu gravar no setup normal da câmera, né, automático da câmera. E esses celulares, até eu não sei do Android, não sei o modelo exatamente do Android, mas tem modelos de Android que fazem isso, foi lançado na Xiaomi, se não me falha a memória, mas desde a edição anterior do iPhone 15, foi uma revolução para quem trabalha com audiovisual. Eu mesmo conheço vários profissionais que têm levado o celular para poder gravar, e aí grava em log,
né, vamos dizer assim, nesse sistema, né, dessa configuração de cor, e você consegue tratar quase que igual uma câmera. É claro, uma câmera profissional, ela tem muito mais possibilidades, né? Muito mais recursos, né? Então mas você consegue uma excelente imagem gravando pelo celular. Outra novidade também são os microfones sem fio, os microfones de lapela sem fio. Tem vários modelos, tem da DJI, tem da Holyland, que são modelos que você consegue esconder na roupa da pessoa, ou mesmo muita gente usa, alguns influencers usam até para mostrar que tem aquele equipamento, é até um estilo isso, não sei, mas as pessoas acham que é um estilo falar com o microfone, né, mais próximo da boca, sendo que ele foi feito para ficar escondido, mas é um microfone de muita qualidade, né? Eles têm recurso, por exemplo, para poder eliminar o ruído externo, né? Então, você consegue gravar. Nós fizemos uma gravação assim, né? Eu levei um equipamento desse, né, na Gamescom Latam. A gente gravou lá dentro, nos estandes, som altíssimo, rolando solto, nos estandes de jogos. Você imagina aqueles estandes enormes, música super alta, e a gente gravando entrevista, né, com as pessoas lá, com os expositores, programadores de jogos, enfim. Sim, a gente conseguiu, com esse microfone, eliminar quase que 100% do som externo. Então, essas assim, são as novidades que tem. Claro, tem surgido várias outras, né? Vários drones novos têm surgido, né? Equipamentos para você poder estabilizar a imagem. Algumas câmeras têm estabilização de imagem, tanto na câmera, no corpo da câmera que a gente fala, como também na lente. E os celulares também já vêm incorporando essa tecnologia há mais tempo. Eu prefiro usar a gente chama de gimbal, que é um estabilizador, um equipamento que você usa, tem para celular também, e tem para câmera. E você consegue uma imagem bem estável, né? Então você consegue, não vou falar correr, né? Você precisaria de um Steadicam, que é um equipamento mais caro, mas você consegue andar, acompanhar uma pessoa com equipamento desse, mantendo a estabilidade da imagem. Te digo mais, né? Os modelos mais novos, você consegue, por exemplo, montar a câmera nele e aí você faz uma programação nele, uma programação bem simples nele. Se a sua câmera, por exemplo, tiver foco automático, que a gente fala, né? Que ela vai guiando, né? Vai procurando foco em você. Esse equipamento, ele reconhece isso e você pode deixar ele em cima do tripé e nem precisar se preocupar em seguir o apresentador, quem você estiver gravando. Ele automaticamente ele usa os eixos dele, né, de estabilização para poder seguir a pessoa. Então, poxa, isso é fantástico, né? Você vai fazer um zoom, por exemplo, na mão, não vai conseguir manter uma imagem estável. No gimbal você consegue fazer isso. Então tem muito equipamento. A gente poderia falar horas aqui de equipamentos, equipamentos que eu gostaria muito de ter, de comprar, de usar, né? As câmeras, por exemplo, têm gravado com quase qualidade de cinema. Eu mesmo tenho uma câmera que grava com qualidade de cinema. Claro, você tem que tratar isso na pós-produção, na edição, mas é um equipamento que a gente, sei lá, 6, 7 anos atrás, não pensava em conseguir comprar, né? Mesmo com os preços do Brasil, mas é um equipamento que você hoje, né, um profissional consegue ter, né? Se você for trabalhar com isso, né? Então, são muitas novidades, né? Eu mesmo nem sei qual é o modelo mais novo que a Sony, ou a Canon, ou a Nikon, né, lançaram, mas são, assim, o que a gente tem acho que de 3, 4 anos para cá, teve uma evolução muito grande. Qualquer câmera, né, semiprofissional, profissional de 3, 4 anos vai atender qualquer profissional hoje, né? Os celulares, né? Eu estava falando, comecei falando dos celulares, né? O iPhone 15, né? Não precisa nem ser o 16, mas o 15 já faz um trabalho fantástico, né? As câmeras dos Galaxy também, os topos de linha também são excelentes, mas acho que a novidade mais é essa, você consegue produzir um material de muita qualidade no equipamento mais acessível, né? Entre aspas, né? Acessível, mas assim, do que já custou, né? Que você tem disponível hoje. Acho que a grande novidade é essa, né? Legal. Eu vou partir para a Carol, mas com uma diferença agora. Carol vai falar também do que ela acha de que mais interessante do que está no momento com a área de edição de imagem, mas eu queria que você complementasse com um pouco de IA, Carol, porque eu acho que assim é uma área que você gosta, domina e que você podia contar um pouco para o pessoal. Só para começar. Outro dia a gente vai entrar com mais detalhe nisso, mas assim, brinca um pouco sobre isso, que eu acho que tem muita gente querendo ouvir. Tá. Então, em relação à IA, que eu tenho usado bastante, tem facilitado muito. De repente, quando eu comecei, eu achei que pudesse ficar um pouco caro, tá? Mas eu acho que não. Eu acho que hoje compensa muito pagar para quem trabalha
com imagem, e mesmo com texto, eu nem vou falar, né? Porque, assim, eu acho que hoje é mais do que uma necessidade, é uma obrigação você ter, né? Mas principalmente para quem trabalha com imagem também, porque ela economiza horas e muitas horas de trabalho, tá? Não só para geração de imagem, mas principalmente para arrumar imagens. Eu uso mais até para arrumar do que para gerar imagem propriamente dito, porque eu acho que assim, hoje, como tem esse boom, né, de geração de imagem por IA, tem tanto, mas tanto, que eu acho que eu até nem preciso gerar imagem. Hoje em dia você abre o Pinterest, você tem imagem do que você quiser ali, né? Então, claro que se você for trabalhar isso comercialmente, você vai esbarrar em problemas de direito autoral, né, gente? Então, tomem cuidado com isso. Por isso é necessário de você ter, de assinar uma IA, né? Mas eu acho que é mais assim para concertos de imagem, ao invés de gerar imagem propriamente dita. Eu uso muito Leonardo, tá? Eu já usei muito Midjourney no começo, mas hoje, até por facilidade, por preguiça mesmo, diria, de criar um prompt melhor, eu opto pelo próprio Leonardo. Por que isso? Porque, assim, eu não sei quem está acostumado, né, mais com a interface do Leonardo, ele é mais visual. Então, você escolhe os modelos e ele mesmo, se você tiver um tempinho para parar e navegar por ele, ele vai parecer que ele é muito simples, mas na verdade ele é bastante complexo. Então, você tem literalmente um modelo para fazer absolutamente tudo e você pode criar os próprios modelos. Eu criei um modelo que eu gosto bastante dele. O primeiro ficou um lixo, o segundo também. Lá pelo quarto, quinto, eu comecei a acertar o modelo. Mas, assim, a gente tem dificuldade para acertar o modelo. Depois que a gente acerta, vai ficando muito legal, que foi para transformar qualquer imagem em um vitral. Isso, para falar a verdade, se a gente for fazer o mesmo efeito no Photoshop, que é o meu programa do coração, tá? Sempre vai ser. Eu devia até conseguir um desconto, Adobe, pense nisso, por favor, tá? Porque eu faço muita propaganda de vocês. Mas o mesmo efeito, a gente conseguir isso no Photoshop, você vai levar um bom tempo aí, vai gastar olhar aí bem feito, tá? Para parecer um vitral, você vai perder aí umas 2 horas fazendo. E você gera isso assim, tá? Uma vez que você acerte o modelo. Eu não sou expert em fazer o modelo, então eu confesso que eu devo levar um bom tempo para criar o modelo. Mas depois que eu crio o modelo, como eu gero bastante imagem em vitral, vale a pena eu perder esse tempo, na verdade, eu investir esse tempo para criar esse modelo. Porque, gente, fica muito, muito bom mesmo. Eu devia ter separado aqui para mostrar alguns para vocês, né? Mas depois, na edição, Wagner, por favor, Tá depois bom. eu, Aham. eu te entrego alguns, tá? E, ou seja, depois que você criou esse modelo, você, assim, em 5 minutos no máximo, você pede a imagem e ela gera para você exatamente a imagem que você quer com alguns acertos. Ele tem ainda dificuldade para criar mão. Então, se você tem uma imagem maior e que você vai colocar uma pessoa inteira, se ela é mais assim, mais de perto, né, um close, não, ele cria de boa. Mas se ela tem mais afastada e tiver mais pessoas na imagem, pode ser que você tenha problema com mãos, pés e tudo mais. Mas aí você joga a imagem para o Photoshop. E o Photoshop corrige isso, ó, é um chuchu. É uma beleza trabalhar com isso. Então, assim, é muito bom, muito bom. Olha, minha vida mudou depois de inteligência artificial, viu? É outra coisa. Eu acho muito interessante a gente falar que a gente está falando de IA algumas vezes, e vocês perceberam que a gente está falando da IA como ferramenta, tá? E isso é uma das coisas que a gente defende bastante,
porque assim, as pessoas por aí estão falando muito de IA como se fosse um competidor do ser humano. E a gente defende muito que não, ela é uma ferramenta. Então, ela é um braço a mais para a gente poder acelerar o nosso processo. Ninguém pode tratar a IA como se fosse simplesmente uma execução. Na parte de texto, que sou eu que ajudo a fazer, eu falo que ela me ajuda muito, porque eu não preciso ficar criando tanto. Eu posso simplesmente fazer um rascunho, passar para ela e falar assim: melhora um pouco. E ela melhora para mim sem eu ter tanta dor de cabeça. Então, e depois, em cima desse melhorado, eu vou falar assim: não, mas eu não falaria essa palavra. Então, eu altero. Isso é quando você usa uma ferramenta corretamente. E eu já vi Carol fazendo e ela usa exatamente como ferramenta. Então, a gente defende sim o uso de IA, é uma coisa que todos nós já estamos usando bastante e que gradativamente a gente vai ter que conviver com ela. Eu estou entrando para falar um pouco, porque na realidade a gente nem percebe, mas já vai bater meia hora, tá? Nossa entrevista está acabando com os dois, e eu prometo para vocês que, assim, Deus quiser, semana que vem a gente está com outra entrevista com os dois, falando de outros assuntos dessa área, tá? Por quê? A gente vai ter as entrevistas normais do Crono e você com os externos, com a partir de agora, mas de vez em quando agora a gente vai trazer os internos, falando sobre algumas coisas importantes que estão acontecendo no mundo digital, principalmente, tá? E que a gente precisa conectar vocês a eles, porque essa é uma das funções do Laboratório Crono, tá bom? Então eu queria agradecer muito ao Wagner e pedir para ele falar do boné dele, tá? Que é uma pessoa que está fazendo uma parceria com a gente. E depois eu queria que a Carol também falasse de uma parceria que a gente tem lá em São Lourenço com ela, tá? Rapidinho, porque a gente está em cima da hora. Vamos lá, Tá Wagner. bom. Bom, essa bonequinha é da Brasil Box, eu sou cliente dele já há muito tempo, né? O Marcos sempre me atendeu muito bem. Eles vendem equipamentos não só de audiovisual, lentes, câmeras, microfones, o que você precisar tem lá. Brasilbox .us, eles são uma empresa americana, né? Trabalham aqui no Brasil e eles trazem equipamento que você precisa. O frete é bem barato, tem preços competitivos, é só conversar com eles. E aí eu vou só complementar uma questão que a gente estava falando sobre edição, porque a gente vai falar um pouco mais disso, mas os softwares de edição de vídeo também evoluíram muito. Acho que isso é uma outra novidade também que eu esqueci de mencionar. Hoje geram legenda, enfim. E esse, inclusive, eu falei isso do software de edição porque eu uso um equipamento, né, dois equipamentos que eu importei com o Marcos da Brasil Box nas minhas edições. É um teclado específico de edição. Eu não vou falar, não vou mostrar ele aqui, mas a gente mostra no próximo vídeo alguns gadgets que a gente tem, né, que auxiliam a gente no trabalho. Sempre chegou rápido, eu que escolhi, enfim, negociei preço com ele. E é isso, assim, é um grande parceiro nosso, é um amigo que eu fiz em Brasília quando morava em Brasília. Eu conheci lá, já comprava com ele, eu conheci pessoalmente no evento de uma empresa de audiovisual. Então, ó, Brasil Box, Valeu. recomendo. Carol, ajuda a gente e conta um pouquinho sobre o cara que ajuda a montar os seus computadores. Apesar de você adorar montar eles mesmos, mas você compra com ele as peças. Então, conta para a gente e dá uma força para ele. Sim. Ele é uma loja pequena daqui, eu sou do sul de Minas, tá, gente? Eu moro em São Lourenço, então é a segunda menor cidade do Brasil, mas ele monta meus computadores já tem acho que uns 15 anos. Então, igual o Wagner, eu chego para ele e falo assim: olha, preciso de tal placa, e ele vai, ele junta tudo e monta os computadores para mim, e sai a caça das placas da louca da Carol que inventa, né, um setup, e ele monta exatamente personalizado para aquilo que a gente quer, tá? Então, é o universo dos computadores, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Que eu passo para vocês. Aliás, está no nosso site, né, Está no Cosmo? nosso site, os dois estão no nosso site. E eu queria falar para vocês, gente, que na próxima vez que a gente vai se encontrar, daqui uma semana ou duas, nós vamos fazer uma toda só de equipamentos, para vocês entenderem um pouco que hoje não dá. Então, a gente vai falar equipamentos em geral. Vamos dar umas dicas sobre eles, para que serve, como usa, principalmente para a garotada que está entrando, garotada de todas as idades, mas que na área de tecnologia e de edição está começando. Então, fica para a próxima. Eu agradeço muito todo mundo que esteve presente, tá? Agradeço os apoiadores e a gente se encontra em breve. Até a próxima.